Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa casa, conhecida como casa de oração, para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu para você todos os dias de manhã, como primícia. É necessário que todo aquele que crê em Cristo venha se alimentar da palavra de dia e de noite, porque isso vai nos conduzir a um caminho de bênção, de paz, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos em 1 Reis, capítulo 19, e é interessante aqui nesse contexto, porque a gente vai ver aqui Jezabel, né, pedindo aqui praticamente a cabeça de Elias, né, e aí ele vai ficar com medo, vai se refugiar, vai se levantar, vai se esconder. Tudo isso porque outra hora, no capítulo 18, a gente viu ele pedindo, né, para se reunir no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal e mais 400 profetisas, né, dessa deusa, de deusa aí, Azera, essa deusa Azera, né, onde Jezabel, ela é uma profetisa, né? E para você ver o quão é terrível, né, o que Acabe, né, está fazendo, né? Porque ele trouxe, né, o paganismo, ele instituiu o paganismo, altares de Baal, né, em toda a congregação, em toda Israel. Ele nem seguiu o seu pai já era mau, né? Ele acabou ali seguindo os passos de Jeroboão que trouxe divisão das tribos, né? Criando ali em Samaria as capitais, né? Em Dan, levantando os bezerros de ouro. Então Acabe, ele faz o que é mal diante do Senhor, ele acaba assim, como que a gente pode dizer, quebrando um recorde, né? Sendo mal que todos os outros reis anteriores que sucederam a ele foi o pior, né? Fez mal que era diante de Deus, e muitas pessoas falam que foi Jezabel que corrompeu Acabe, que nada, ele já era mal. O que eles fizeram ali foi juntar a tampa e a panela, né? Porque ele ali de um lado adorando Baal, Jezabel trouxe essa Azarel, né? Essa deusa aí, e com isso mais 400, né, profetisas. Então isso tudo no meio de Israel, e ali a gente vê Acabe chamando então para o Monte Carmelo, e ali a gente vê a manifestação, a glória do Senhor, né? O povo se prostrou, disse que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e agora ele se vê aqui sozinho, né? Porque cada um ali, que ele achou, a grande frustração aqui de Elias, né, é que ele achava que o povo de Israel agora ia ajudar ele, né, a destruírem os Balaíns, né, a todos altares ali de Baal, mas só que não, né, não acabou acontecendo isso. Então vamos entrar aqui no contexto aqui do capítulo 19 e ver o que Deus fala conosco em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantando-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que
um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou. Segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te, come para o caminho, será sobremodo longo. Levantando-se, pois, comeu e bebeu e foi. Comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois de um terremoto, um fogo, mas o fogo não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu só procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E já Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que se dobram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Diante dele ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Aleluias. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Glórias a Deus. O
que chama atenção aqui nesse contexto dessa palavra é você ver um profeta, um homem que era cheio da presença de Deus, um homem que tinha um domínio ali sobre a natureza, que fez descer fogo, né, do céu, que venceu ali 450 profetas de Baal e mais 400 profetisas no Monte Carmelo, agora sendo amedrontado, né, se paralisando pelo medo por uma palavra de uma mulher ímpia. E você vê que assim, a primeira coisa que se abateu nele, né, foi a frustração de saber que o povo de Israel simplesmente voltou para sua casa, para sua zona de conforto e deu pouca importância, né, para o profeta. Ele que outra hora esperava que o povo verdadeiramente fosse um com ele para destruir os altares, né, de resgatar, né, Israel, o Deus vivo, né, a adoração ao Deus vivo, só que isso não acabou ocorrendo. E a gente vê aqui que quando lançou-se essa palavra, ele já se levantou e foi com medo, né, de perder a própria vida. E aí ele continua aqui que quando ele fez, né, pelo deserto, a caminhada de um dia, e foi se assentou debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si mesmo a própria morte, dizendo: agora basta, ó Ravé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. A Bíblia não relata muito sobre a analogia, né, da descendência de Elias, mas em alguns aspectos aqui a gente vê na sua forma de vestir, né, que ele é de Etíbias. A gente vê aqui que esse relato aqui que ele fala, não sou melhor que meus pais, ele está dizendo que assim, os pais dele, né, provavelmente eram profetas também. E quem sabe eles não foram mortos por Jezabel, né, nessa levada que ela fez aí, que matou os profetas ali de Israel, né? O nome de Elias que também tem o significado de Elahu, né, em hebraico. Ele tem o significado que o Senhor é Deus, né? Então o nome dele tem esse significado. Então o pai e a mãe dele, quando colocou esse nome, o que eles estavam dizendo? Que nós não nos curvaremos ao Deus Baal, nós não nos curvaremos a Azera, nós servimos ao Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão, né? Sabendo que Baal, ele era o Deus da agricultura, dos montes, e essa deusa Azera, ela era uma deusa da fertilidade, né? Então, quando chegava um período de plantação, eles faziam, né, holocausto com crianças, né, para que a colheita fosse boa, e eles cometiam atos de prostituição, coisas terríveis, né, para que o rebanho procriasse, né, para que os animais viessem a procriar. Então, assim, eles literalmente fizeram coisas abomináveis diante de Deus. E aqui ele deseja a própria morte, porque assim, a gente vê aqui que o que se abateu na vida dele não foi só simplesmente o medo, né? Mas a questão aqui, a gente vê também o desânimo, né? O cansaço, né? Se abateu na vida dele, assim como aconteceu com outros homens de Deus também, com Moisés. Agora o que me chama a atenção também é esse alimento, né, que ele comeu aqui, né, no verso 8. Ele então se levantou e comeu, bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, no monte de Deus, né, onde também Moisés esteve. Então a gente vê aqui que assim, que maná é esse, né? Que alimento é esse? Esse alimento só pode vir da parte de Deus, né? Você vê que todo o tempo, embora Elias tivesse ali as suas crises, Deus sempre estava tratando, né? Deus enviou um anjo, Deus enviou um corvo que levava pão e carne. E aí você fala assim, mas como? O corvo ele é carnívoro, como que ele vai levar carne, né?
mas você, assim, o agir de Deus, irmão, se for preciso, ele envia um corvo, ele envia um anjo, ele move céu e terra a favor da pessoa, né? Porque a gente vê aqui que através da vida de Elias, esse servo, Deus verdadeiramente era com ele, porque segundo a palavra dele, a terra ficou 3 anos e meio sem cair uma gota de água, nem uma gota de orvalho da folha da árvore. Então, assim, é muito interessante isso. E o que chama atenção também é que aqui agora você vê que Deus já arrumou uma companhia para ele, né? Aqui você já vê aqui o sucessor dele, que é Eliseu, né? Ali pedindo para poder ter com seus pais, se despedir, se beijar. Elias ali lança sua capa sobre ele. Então, assim, já arrumou um parceiro, já dá para seguir em frente, né? Ele nunca teve só. Deus sempre esteve com ele, toda a sua luta, a sua caminhada. E é muito bonito de ver isso, porque sabe o que é interessante? Embora Elias fosse um homem, um profeta, ungido do Senhor, que quando você olha para a vida dele, ele parece ser até um ser celeste, né? Um anjo, né? Porque como que pode um homem fazer isso, né? Parar a terra de chover? Chovia em Judá, mas não ali, né? Em Samaria, no local onde eles estavam ali. Então, só que ao mesmo tempo, fala que em Tiago, capítulo 5, verso 17, o autor, né, o Espírito Santo, ele deixa registrado isso, que Elias, ele tinha as mesmas paixões que nós, ou seja, ele era uma pessoa comum. Isso nos remete ao pensamento que o mesmo Deus, né, que foi sobre a vida de Elias, é sobre a nossa vida também. Glória a Deus. Que ele era uma pessoa comum, mas que foi usado por Deus. E nós também podemos ser usados por Deus. E detalhe, quando ele profetiza, por que ele profetizou contra a chuva, né, que não ia chover? Porque Baal, sendo, né, o Deus da agricultura, dos montes, ele está dizendo o quê? Profetizando que a minha fala, né, aqui o que eu estou profetizando de um servo de Deus é maior, né, a autonomia que eu tenho é maior do que esses deuses que vocês adoram, esse Baal e Azera, né? E, no entanto, que eu quero ver se isso vai se reverter. Não se reverte, né? Porque literalmente eles estavam passando ali por uma crise econômica, política, né? Escassez de alimento, porque você imagina 3 anos e meio uma terra sem dar chuva, né? Sem dar água. Então, literalmente se cumpriu. Eu fico imaginando também Jezabel, né? O ódio que ela não tinha mortal, né, de Elias, porque ele parecia ser um fantasma. Ele chegava, profetizava, né, assim, né, ele profetizava ali e já saía de cena. Ela fala assim, quem que é esse profeta que vem aqui, né, afronta e vai embora desse jeito, né? Mas para você ver que é muito interessante, Deus guardando, Deus protegendo, é isso que eu trago para minha vida. Espero que você se alimente em nome de Jesus também. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem provido, Senhor, na nossa mesa, na nossa casa. Em todo o tempo, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, Pai. O Senhor tem se mostrado grande, Pai, na nossa vida. Eu sei que, Senhor, que o mesmo Deus que estava sobre a vida de Elias está sobre nós, e o Senhor é o nosso Deus, Pai, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Pai, que traz o sustento para a nossa vida, seja no físico ou no espiritual, Senhor, o Senhor sempre se faz presente. Guarda, Senhor, a vida do teu povo, para que não se corrompa, Deus, que venha entender, Senhor, que somente o Senhor é Deus, Pai, somente o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Ti, ó Deus. Que a gente possa, Senhor, levantar cultos e altares, Senhor, ao teu santo nome, Pai. Que toda adoração, veneração seja dada a Ti, ó meu Deus. Protege, guarda, Senhor, livra o teu povo do maligno, da perversidade, do coração enganoso, Pai. Não deixe ele ser conduzido, Senhor, a um caminho de maldição, Pai. Mas que venha se render, Senhor, a gloriosa palavra do Senhor, meu Pai.
Abençoa-nos, Senhor, que nossa semana seja uma semana de bênção, de vitória, uma semana que a gente possa chegar mais diante do nosso Criador e menos de nós, Senhor, menos da nossa visão terrena, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor floresça e cresça a cada dia mais nos nossos corações. É que eu lhe peço e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!